Primeiro, Davi. Davi foi levantado para libertar e ele sofreu oposição. Sim, ele sofreu oposição. Se você vai sofrer oposição, se alguém te ensinou um evangelho contrário, é mentira. Eu preciso te dizer, Xuxa mentiu pra você. Nem tudo que você pedir pro cara lá de cima ele vai lhe dar não, minha filha. Vai ter muita coisa que você vai querer, vai pedir e não vai receber. Porque a vida é assim, a gente vai sofrer frustrações e oposições. Davi foi levantado para libertar. Davi foi levantado, mas ele sofreu oposição dentro da sua própria casa. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 17, que o pai de Davi manda ele levar comida para os irmãos na guerra. E quando ele chega lá, o texto diz que os soldados estavam assim: você viram aquele homem? Você viu aquele gigante? Ele veio para desafiar. Você viu? Eu fico só imaginando Davi chegando no meio de um bando de soldados e vendo aquela conversa aleatória. Sinceramente, gente, Davi era pequenininho? Era pastorzinho de ovelha? Era. Mas o que se espera que existe de conversa no meio de um campo de batalha entre soldados? Estratégia de guerra. Era para eles estarem conversando o quê? Como a gente vai matar um inimigo, a gente faz desse jeito, a gente faz desse jeito. Mas o que é que ele ouviu? Um bando de soldado medroso. Sabe por quê? Porque isso nos ensina que aparência e essência são coisas que não estão relacionadas. Era um bando de soldado revestido de armadura, revestido de poder, mas dentro de si não conheciam a sua identidade e por isso estavam expondo o medo. Aí chega quem? Chega um pirralho, um entregador de comida, com todo respeito a todos os entregadores de comida, porque é uma profissão maravilhosa que traz comida pra gente. Mas eu nunca vi um entregador de comida salvar a pátria. Você já viu? O entregador de comida que foi o protagonista do filme Batman e o entregador de comida. Superman e o entregador de comida. Não! E por que o entregador de comida salvou a pátria? Porque ele sabia que não era simplesmente um entregador de comida. Ele sabia que ele tinha um propósito e que ele tinha uma identidade. E ele chegou para cumprir o seu propósito e a sua identidade. Me assombra a capacidade que Davi tinha de reconhecer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. É assim que nós precisamos ser. E deixa eu te dizer, do mesmo jeito que nos assombra, pega o diabo de surpresa. Porque se tem uma coisa que é contagiante, é a confiança e a força em Deus. Porque do mesmo jeito que o medo contagia, a confiança também contagia. E toda vez que você se levantar, sendo quem você é em Deus, filha, eu preciso te dizer, o diabo vai querer te parar e te calar. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi questionado na sua identidade. O texto diz que o irmão dele faz 2 perguntas para diminuí-lo e uma afirmação para deturpar a sua identidade. Qual foi a primeira pergunta? Ele disse assim: por que você veio até aqui? Era como se o próprio irmão estivesse dizendo: quem você pensa que é? Aqui não é o seu lugar. Primeira pergunta para diminuir a identidade de Davi. Mas o bicho foi perverso, gente. Ele não só fez isso. A segunda pergunta dele fez: com quem você deixou aquelas pouquinhas ovelhas que você cuida no deserto? O que é que Eliabe estava dizendo para Davi? Eu quero que todos aqui vejam que você não tem capacidade para batalha. E não somente isso, eu quero que todas as pessoas te enxerguem com o desprezo que eu estou te enxergando. Sabe por quê? Porque Davi era grande e foi levantado para libertar. O diabo disse assim: vamos questionar a identidade dele? Vamos dizer assim: quem você pensa que é? Mas como se não bastasse, não parasse por aí, ele termina não com uma pergunta, ele termina com uma afirmação para deturpar a verdadeira identidade de Davi. Ele diz assim: eu sei por que você está aqui. Você é presunçoso e o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Foi um irmão, pastora. Foi de sangue. Agora eu quero que você pare comigo e pense: por que Eliabe disse que Davi só estava lá porque era presunçoso? Porque tudo que é verdade de Deus, o diabo tenta deturpar como mentira. Ele quis dizer: você é um orgulhoso, quando na verdade Davi não era nada disso. Lembra que no mesmo texto, no capítulo anterior, o que foi que aconteceu? O profeta foi ungir o rei. E o que foi que ele fez? Ficou enganado com a aparência dos irmãos de Davi. Achou que era o bonitão. Aí o que é que Deus diz no ouvido do profeta? Não,
Eu não vejo como vejo o homem. Você vai ungir Davi, como quem diz, humilde, o que não é presunçoso, o que eu escolhi para ser rei, aquele que tem identidade para isso. O diabo, sabendo o que Deus tinha falado sobre Davi, tentou deturpar. Deixa eu te dizer, não ouça a mentira que o diabo está falando para você, quando Deus já disse verdades a seu respeito e sobre a sua identidade.